Boa tarde a todos e a todas. Declaro abertos os trabalhos para a segunda audiência pública, sendo realizada na Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra. São exatamente 18 horas e 15 minutos, terça-feira do dia 14 de outubro de 2014. O objetivo da audiência pública: apresentação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos dos municípios de Engenheiro Coelho, Conchal, Olambra, Cosmópolis e Arthur Nogueira, atendendo à Lei 12.305 de 2010, seção 4 dos 19 incisos da legislação federal. Passamos agora à composição da mesa. Presente aqui, o coordenador-geral do CONSAB, presidente dessa audiência, Dimas Starnini, a diretora técnica, Bianca Refundini Magnusson. Convido agora o presidente desta casa, seu Petros Bartolomeu Zuel, para fazer parte aqui. Convido o secretário do Meio Ambiente, Nilson Marconato. Convido o coordenador do Meio Ambiente e gestor desse plano de gestão, indicado pelo prefeito Fernando, o Leandro Anselmo, que faça também. Convido para secretariar os trabalhos a Paula Regina Doriguelo, que já está presente. Convido a Resi Consultoria e Projetos, a empresa responsável pela elaboração desse plano, Silene Novaes Santos, que também já está presente. Passo agora a registrar as autoridades presentes. Agradeço os vereadores Jesus Aparecido de Souza, Mauro Sérgio de Oliveira, Guesa Ferenc, a vereadora Jacinta Elizabeth. Registro a presença de Gilberto Vigma, presidente do CONTUR e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, da Bruna Tarossi, gestora e chefe do Departamento do Meio Ambiente de Conchal, que também gostaria que ela viesse aqui, sentasse do lado do nosso Leandro. Convido também a Marcela Prado, que é gestora indicada pelo prefeito Pedro Franco e também chefe de divisão do meio ambiente de Engenheiro Coelho. E ontem aconteceu a primeira audiência na cidade de Engenheiro Coelho, para que ela faça também parte aqui do lado da Bruna. Registro e agradeço a presença de João Cors, conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Agradeço a presença também de Claudemir Xixem, comandante da Guarda Municipal, e João Robles, diretor de Segurança e Trânsito aqui do município de Olambra. Gilberto, do Conselho Municipal de Desenvolvimento também. João Marcos de Souza, diretor de Transporte. Vereador Sebastião Ribeiro dos Santos. É isso mesmo, vereador? Sebastião Ribeiro dos Santos? Tá. Bom, passo agora às leituras e os procedimentos da apresentação da versão preliminar. Nós encaminhamos para esta Casa de Leis, o ofício 85/2004, com a versão preliminar, com seus regulamentos e editais, para apreciação dos senhores vereadores. Foi encaminhado e homologado pela Promotoria Pública Gaema PCJ Campinas, através do ofício 83/2014. Houve uma apresentação preliminar para os senhores prefeitos municipais, secretários e gestores, na sede do CONSAB. Houve uma apresentação para os presidentes das câmaras municipais também, na sede do CONSAB em Cosmópolis. Houve uma apresentação para a assessoria de imprensa das prefeituras. O edital de convocação foi publicado atendendo toda a legislação pertinente no dia 29 de agosto de 2014,
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Gazeta de Cosmópolis, Jornal Polêmica de Conchal, O Regional, Jornal Cidade de Olambra, Gazeta de Limeira e Jornal O Novo. A versão preliminar foi publicada nos sites das prefeituras e Consab, está há mais de 45 dias disponíveis e sugestões para os vereadores, para os representantes de conselhos, gestores e a população em geral. Esclareço que essa audiência está regulamentada pelo ato da presidência do Consab 7/2014 e o regulamento da audiência pública 1/2014. A secretária Paula Regina Doriguelo fará o registro de todas as pessoas presentes através de lista de presença e também tem um modelo de sugestões. Aqueles que gostariam de apresentar sugestões também tem um procedimento que possa fazer. Durante a apresentação do plano, não será interrompido, será uma apresentação de 30 minutos, específico para a cidade de Olambra, porque o projeto tem mais de 500 folhas, ficaria impossível apresentar de todas as cidades, então, por isso que está acontecendo as audiências individuais em cada cidade, tratando especificamente de cada cidade. Passamos agora, então, a apresentação do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Urbanos dos municípios de Engenheiro Coelho, Conchal e Olambra, Cosmópolis e Artur Nogueira, atendendo a Lei 12.305, seção 4, atendendo os 19 itens da legislação federal. Quem fará a apresentação é Silene Novaes dos Santos, da Resi Consultoria e Projetos, que é consultora técnica na área de resíduos sólidos. Então, a palavra agora passa para a nossa consultora. Acho que tem um microfone sem fio, alguém poderia levar até ela. Logo após a apresentação, eu vou abrir a palavra ficará aberta, 3 minutos para que eles se manifestarem. Não vou caçar a palavra de ninguém, nós queremos ouvi-los, nós estamos aqui hoje para colher sugestões. E se vocês, durante a apresentação, tiver alguma deficiência, depois a gente pode voltar. Nós temos todo o tempo possível para fazer essa audiência aqui na cidade de Olambra. Ok? Com a palavra, então, a Silene. Boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu acho que vou ficar desse lado para cantar a apresentação. Conforme o Dimas já fez a explanação, o motivo da nossa presença hoje aqui é apresentar o plano regional, né, de resíduos sólidos integrados dos municípios pertencentes ao Consab, né, que é Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Olambra. Nós vamos dar... o plano foi feito de uma maneira geral para todos os municípios consorciados, mas nessa apresentação a gente vai dar um enfoque um pouquinho maior para o município de Olambra. Tá? Bom, dando início à apresentação, não tem como não falar da questão dos resíduos sólidos sem falar do modelo da nossa economia, né, produtiva, baseada na produção e consumo. Então, isso gera problemas sociais e ambientais, e a questão dos resíduos sólidos é um dos maiores problemas contemporâneos, né, e precisa ser abordado e precisa de nossa atenção. Bom, e aí, nesse sentido, é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi aprovada pela Lei 12.305 de 2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404 também de 2010, ela traz uma... Alô? Continuando. A política é um marco norteador para a questão dos resíduos sólidos, e ela reúne princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes e ações a serem adotados para os municípios, pelo Estado, pela União e por toda a sociedade, né, com o objetivo de gestão integrada e gerenciamento ambientalmente adequado para os resíduos sólidos. A política, ela trata de uma série de questões, né? Mas a gente não pode deixar de abordar aqui a questão da hierarquia das ações dos manejos. Até então,
o que acontecia com os resíduos sólidos no Brasil? A nossa preocupação até então era só a destinação final, terminar com lixão e gerar os resíduos e destinar adequadamente. A partir dessa política, mudou, né? A gente não pensa só nisso, só no destino final. Tem uma hierarquização, e essa hierarquização começa da não geração. Então, não adianta só gerar e destinar num aterro adequado. A questão é não gerar, depois reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e aí sim dispor somente os rejeitos em aterro sanitário devidamente projetado e adequado. Então é um desafio, né? Para a gente conseguir essa hierarquia é um caminho longo, né? E a gente não pode deixar de pensar na questão fundamental, que é na educação das pessoas, né? Enquanto a população não tiver consciência, né, do que fazer com o lixo, de que não é simplesmente consumir, descartar e jogar fora, realmente vai ser difícil cumprir totalmente essa questão. Mas estamos aqui hoje, né, para dar o primeiro passo, que é formar, né, aprovar o plano e assim dar o início, né, para a gente seguir nessa sequência. O plano ele foi desenvolvido por um período de 20 anos, conforme a lei determina, né? Só que o que acontece? Essa é a primeira versão dele. Ele vai ser revisado com uma periodicidade estabelecida, e aí, assim, conforme as coisas forem acontecendo, porque é uma dinâmica, né? As cidades vão mudando, muitas coisas vão acontecendo, e o plano também tem que ser atualizado. Então, ele vai ser atualizado a cada 2 ou 4 anos. Bom, falando um pouquinho do CONSAB, o CONSAB foi instituído em julho de 2009, e, dentre outras atribuições, ele trata do manejo dos resíduos sólidos e né, para que seja realizado de forma benéfica à saúde pública e meio ambiente. O plano de gestão ele é um marco norteador, conforme eu já falei, para a gestão sustentável dos resíduos sólidos dos municípios consorciados. Esse plano ele foi desenvolvido através de uma contribuição mútua do CONSAB, dos municípios consorciados, através dos seus gestores, e da empresa consultora. Bom, quais são os objetivos do nosso plano? São os mesmos objetivos da política nacional, né? Atender a política e atender aos princípios básicos de prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, garantia de regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços. O plano foi desenvolvido em 5 etapas. A primeira etapa trata do diagnóstico, como que é a situação dos resíduos sólidos nos municípios consorciados. Então, para que a gente conseguisse ter todos esses dados, inicialmente a gente elaborou um questionário, o questionário foi apresentado aos gestores, os gestores foram de cada um dos municípios consorciados, e a partir desse primeiro questionário foram desenvolvidas reuniões participativas, e essas reuniões os dados foram sendo aprimorados e colocados no plano. O plano ele não aborda só como que é a questão dos resíduos, né, desde a sua geração até a destinação final. Cada município tem as suas características socioeconômicas, suas características ambientais, e isso interfere na questão dos resíduos, né? Vocês vão ver em telas mais para frente. Quanto maior o município, maior a geração de resíduos. Se ele tem uma característica mais industrial ou uma outra característica, os resíduos também têm as suas diferenças. Então, o diagnóstico ele apresentou a questão da operação dos resíduos, né, desde a sua coleta até a destinação final, apresentou as características socioeconômicas dos municípios, apresentou também um diagnóstico legal, a gente apresentou todas as leis pertinentes ao assunto, e também um diagnóstico financeiro, relacionado à questão dos resíduos sólidos. Numa segunda etapa, conhecendo a situação, né, dos resíduos desses municípios, o que a gente fez? Foram traçadas diretrizes. Seguindo aquelas diretrizes específicas do plano, a gente traçou as diretrizes específicas para a nossa região aqui, para os municípios consorciados. A partir de então, foram definidas metas, programas e ações para a gente atingir os nossos objetivos. Conforme eu falei, o prazo é para 20 anos. Então, nós temos metas, ações e programas a curto prazo, que é de 1 a 5 anos, a médio prazo de 5 a 10 anos, e a longo prazo, que é a partir de 5 anos.
E aí sempre, conforme eu falei, isso vai ser revisado conforme as necessidades e conforme o andamento do plano. E a próxima etapa são a implementação das ações e a quinta etapa, cronograma, com ações, horizontes temporais e revisões do plano. Bom, conforme preconiza a lei, nós abordamos as seguintes tipologias de resíduos: resíduos sólidos domiciliares, resíduos domiciliares secos, que são os recicláveis, os resíduos sólidos de limpeza urbana, que é a parte de poda, varrição, resíduos volumosos e outros, eu vou falar mais lá na frente, os resíduos sólidos da construção civil, resíduos de serviços de saúde, e os resíduos englobados como logística reversa e os resíduos sólidos industriais. Bom, aqui a gente tem uma pequena ilustração sobre os municípios consorciados ao CONSAP, né? Então, a gente vê Conchal, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Olambra e Cosmópolis. O município de Olambra, ele tem uma população de 12.307 habitantes, uma área total de 65,6 km² e uma densidade demográfica de 172,30 habitantes por quilômetro quadrado. Em relação aos resíduos sólidos domiciliares, né, a gente tem que, na totalidade dos municípios consorciados, a gente tem 164.871 a população, né? E de Olambra eu já falei que são 12 mil. E a gente pode observar... 17 mil. E... É 12.307, né? Então tá. E, então, aqui nessa tabelinha, a gente tem a gente mostra a população e mostra também a tonelada por dia de resíduos. Então, no caso de Olambra, a população é 12.307. Então, a geração de resíduos domiciliares é em 10,73 toneladas por dia. O município de Olambra é o menor município dos municípios consorciados. Contudo, ele gera um pouquinho mais de resíduos do que o município de Engenheiro Coelho, né? Por quê? Porque ele tem umas características diferentes, né? Diferentes socioculturais do que os demais, né? Tem também a característica de ser um município turístico, né? Uma estância turística. Isso interfere também na geração de resíduos. Aqui fica mais fácil de observar a geração de resíduos. Esse gráfico mostra a evolução dos resíduos domiciliares de 2010 a 2013. Então, a gente pode observar que Olambra é a menor geração, né? Mas ainda é crescente. Em todos os municípios, a geração é crescente dos resíduos conforme o passar dos anos. Bom, em relação às características dos municípios consorciados, todos eles possuem coleta de resíduos sólidos nas suas áreas urbanas e rurais, né? Nós notamos ao longo do diagnóstico que as áreas rurais ainda contam com algumas deficiências, né? Tem algumas áreas rurais que têm caçambas, outras nem tanto. Isso varia um pouquinho de município para município, mas é um ponto que precisa ser melhorado. Em relação à taxa de coleta de resíduos, o município de Olambra e o de Arthur Nogueira são os únicos que cobram essa taxa de resíduos sólidos domiciliares. Os demais municípios ainda não contam com a cobrança dessa taxa e precisarão contar para atender a legislação, porque a partir de agora, uma das exigências da política nacional é o princípio de poluidor-pagador. Então, o que acontece? Os geradores, a população precisa também ter essa consciência, arcar com esse custo, né? Não é simplesmente gerar. Então, é a questão da responsabilização de todos, né? Não é só gerar e o município arcar com isso. Cada um vai ter que arcar com a sua geração. Então, nesse ponto, o município de Olambra já tem lei específica, já faz essa cobrança e está atendendo a política. Em relação à coleta, transbordo, transporte e destinação final, isso é realizado por uma empresa denominada Agreg, né, a partir do contrato 05 de 2014, e esse contrato foi viabilizado junto ao CONSAB. O único município que não conta juntamente com esse contrato é o município de Cosmópolis, porque ele já tinha um contrato em vigor. Mas agora, a partir da próxima contratação, todos os municípios terão a mesma empresa para coleta, transporte e destinação final.
A destinação final dos resíduos sólidos gerados nos municípios consorciados, em todos eles, é realizado no município de Paulínia, no aterro sanitário Estre. Esse aterro sanitário, ele possui as licenças ambientais da CETESB, é um aterro aprovado, ele contempla todas as medidas protecionistas. No entanto, então, em relação à destinação final, os municípios consorciados estão ok, estão atendendo. No entanto, se vocês lembrarem o que eu falei lá na frente da hierarquização, não é só gerar e destinar. Então, tem todas aquelas outras etapas que a gente está trabalhando agora para estar atendendo, né? Então, o município de Olambra, ele está a 51 quilômetros do aterro sanitário. O que acontece? Embora a destinação final esteja adequada, né, a gente tem um custo alto com o transporte. Uma outra questão que... Uma outra questão que eu... isso aqui são informações sobre o contrato, né, que é o único que não participa, por enquanto, é o município de Cosmópolis. Uma questão que é importante falar em relação aos resíduos sólidos domiciliares, que embora hoje a destinação esteja sendo feita adequadamente, todos os municípios contam com antigos lixões. Então, a lei fala, a lei é clara. Não adianta também a gente só olhar daqui para frente. Os antigos lixões precisam ser recuperados, investigados, recuperados, para que não sejam focos de poluição, né, e não acabem com isso. Então, alguns municípios já têm um sistema de investigação, mas nem todos eles concluíram a parte investigatória e de remediação desses locais. Bom, agora falando um pouquinho dos resíduos sólidos secos, né, que são os recicláveis. O município de Olambra, ele conta com coleta seletiva, né, de segunda a sexta-feira, e são encaminhados esses resíduos para a cooperativa pecuária, administrada pela Naotia, né, eu acho que não sei se pronuncia. A abrangência na área total do município. Em relação aos municípios, os demais municípios consorciados, apenas Conchal conta com coleta seletiva. Engenheiro Coelho tem um programa de recebimento dos recicláveis, mas os demais municípios precisam agora, para atender a política, investir forte na questão da coleta seletiva. Quanto aos resíduos sólidos de limpeza urbana, a gente enquadra os resíduos de poda e varrição, resíduos de manutenção pública de parques, áreas verdes e jardins, resíduos volumosos, resíduos semiterais e resíduos de varrição, poda e manutenção de áreas verdes. O que acontece com esses resíduos? Eles são alguns municípios encaminham esses resíduos juntamente com os resíduos domiciliares para aterro sanitário. Outros acabam utilizando de outras maneiras, mas são resíduos que precisam ter um pouco de uma gestão diferenciada, porque ele tem uma característica orgânica que pode ser utilizado como compostagem em outras áreas, e é isso que a gente vai estar propondo lá na frente também, um gerenciamento um pouco mais efetivo para essas tipologias de resíduos. Em relação aos resíduos da construção civil, os municípios consorciados contam com um equipamento de britagem, que é do Consab, e esse equipamento ele é um equipamento móvel, ele funciona em formato de rodízio, ele fica um período em cada um dos municípios. Os resíduos sólidos de construção civil são triturados e entregues para a prefeitura, que acaba utilizando esse material em obras da própria prefeitura, né, como pavimentação. Esse sistema é um sistema que é super aprovado, que tem tido ótimos resultados. Pode achar para entrar. Aqui tem alguns detalhes do equipamento também. Cada um dos municípios possui uma área específica para fazer a britagem. Tá? Essas áreas são áreas que foram aprovadas pela CETESB através de pareceres técnicos. Em relação às quantidades, a gente tem aqui uma tabelinha mostrando do período de agosto de 2012 a outubro de 2013, o total de 19.720 metros cúbicos de material de construção civil que foram britados nessa máquina, né? Sendo que no município de Olambra, 3.880 metros cúbicos. Aqui tem um gráfico mostrando a quantidade britada por município, tá? Arthur Nogueira, Conchal, então tem uma variaçãozinha.
Em relação aos resíduos de serviços de saúde, esses resíduos eles são gerados em hospitais, clínicas veterinárias, odontológicas, clínicas médicas, postos de saúde. E existem diversas tipologias. Dentro desses resíduos, existem diversas tipologias, mas tem aquele resíduo que é o resíduo considerado perigoso, porque ele é patogênico, né, que são resíduos que têm sangue e outros que têm possibilidade de contaminação. Então, eles precisam ser devidamente coletados e tratados, né? Não podem ser encaminhados de qualquer maneira. Em relação a esses resíduos, o CONSAB, juntamente todos os municípios consorciados, contam com o contrato 04 de 2014 para coleta, tratamento e destinação final. Esses resíduos são incinerados no município de Mojimirim. O que acontece? Em termos de coleta e tratamento, está ok, assim, a empresa faz adequadamente, está tudo certo. A única coisa é que as clínicas particulares não pagam por esses serviços. Esses serviços são realizados pela prefeitura, ela vai, coleta e encaminha para destinação final adequada, tratamento e destinação final adequada, e o custo é feito pela própria municipalidade, né? Então, para atender a política, vai ser necessário fazer uma cobrança, né? E cada gerador pagar proporcional à sua geração, né? Até para atender o político, a lei, né? E os princípios de responsabilização e do princípio poluidor-pagador. Aqui a gente tem uma tabelinha mostrando a geração dos resíduos sólidos em quilos por dia. O município de Olambra gera 26,66 quilos por dia de resíduos. Tá? Tem alguns municípios contam com leis específicas em relação aos resíduos de saúde também. Aqui alguns detalhes sobre o contrato que eu já falei. Quanto aos resíduos englobados como logística reversa, esses resíduos são pneus, pilhas e baterias. Só para explicar um pouquinho melhor, esse tipo de resíduo é o resíduo que ele deve voltar para o gerador, para o fabricante. Então, a política lista alguns, existem outros que deverão futuramente serem inseridos nessa categoria, né? Mas hoje em dia o que tem? É pneus, pilhas e baterias, embalagens de resíduos agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes de mercúrio, vapor e de sódio, óleos lubrificantes automotivos, óleo de cozinha, lixo eletrônico e eletrodomésticos. Todos os municípios contam com alguns programas pontuais em relação a esses resíduos. O que a gente vê que tem um maior ênfase de todos os resíduos são os pneus, que eles são coletados e encaminhados para a Reciclanip, né? Existem também alguns programas específicos, como foi feito recentemente pelo CONSAB, a coleta de lixo eletrônico, e alguns pontos também de coletas de lâmpada, mas ainda não há uma padronização em relação a isso, e a gente vai propor também dentro do plano algumas medidas para melhorar essa tipologia de resíduos. Em relação aos resíduos sólidos industriais, nenhum dos municípios consorciados contam com programas específicos ou monitoramento relacionados ou algum tipo de controle em relação à quantidade e tipologia desses resíduos. Contudo, não há uma preocupação tão grande porque a gente tem o órgão estadual, né, a CETESB, que fiscaliza e obriga, né, a destinação, armazenamento, coleta adequadamente desses resíduos. Mas para atender a política, os municípios consorciados terão que ter um sistema de controle desses resíduos. Então, é uma das medidas também que está sendo proposta. Bom, tendo como o Dimas já comentou, o diagnóstico é muito grande. A gente aqui deu uma pincelada, né? Mas tendo uma noção de como foi, né, como funciona essas diversas tipologias de resíduos, a partir daí a gente criou cenários para ter as estratégias, as ações e metas ao longo desses 20 anos. A política, ela pede que sejam criados 3 cenários, né? Um cenário otimista, um cenário realista e um muito, mais ou menos assim, mas que atenda a política, né? Então, nós criamos 3 cenários. O cenário 1 é um cenário mais pessimista, né? Que seria o quê? Manter os resíduos sólidos domiciliares como funciona hoje,
coleta os resíduos e encaminha para um aterro sanitário particular. A gente deu, na parte dos cenários, foi dado mais ênfase para os resíduos sólidos domiciliares, embora as demais tipologias também tenham ações e metas. Só que as metas e ações para as demais tipologias são mais relacionadas à gestão e gerenciamento. Então, o que acontece? Nesse primeiro cenário, a gente investiria em coleta seletiva e continuaria destinando os resíduos em aterro particular. Para esse primeiro cenário, foram criadas algumas premissas, né? Que a taxa de crescimento da população dos municípios consorciados seria 1,5% ao ano, que os serviços de coleta, transbordo, transporte e destinação final continuaria sendo feito por empresa terceirizada, né? E a disposição final em aterro particular. Implantação de coleta seletiva em todos os municípios, e também a continuidade de contratação dos resíduos de saúde por empresa terceirizada. Esse cenário, ele gera mais ou menos um custo de mais ou menos 1 milhão por mês, né? A gente tem uma tabela por 20 anos, ele não muda muito, né? Porque conforme é um cenário, tá? Isso é uma simulação. Conforme vai aumentando a coleta seletiva, vai diminuindo o custo de transporte e destinação final dos resíduos em aterro particular, né? Então, mas se alguém precisar, a gente tem esses dados detalhados depois impressos. Em relação ao cenário 2, o cenário 2 é aquele que eu falei, que não é o ideal, mas ele já está melhor do que a situação atual, né? O que seria o cenário 2? A gente investir forte em coleta seletiva, implantar PEVs em todos os municípios consorciados, né? Aí, a partir que seriam pontos de entregas voluntárias, faria uma triagem dos materiais recicláveis, e aí os rejeitos e mais os resíduos das coletas convencionais seriam aterrados em um aterro próprio dos municípios. Por que fazer um aterro próprio? Porque a gente diminuiria o custo de transporte e também teria um aterro específico para a região, não ficaria dependendo de aterrar em empresas terceirizadas. E aí o que acontece? Nesse cenário 2, também as premissas são essas, de crescimento da população de 1,5% ao ano, serviços terceirizados de coleta, transporte e destinação final dos resíduos, a implantação de um aterro particular a partir do 5º ano, né? Por que a gente deu esse prazo de 5 anos? Porque um aterro sanitário ele precisa ser licenciado, a área precisa ser adequada, tem uma série de procedimentos ambientais que precisam ser feitos. Então, não daria para ser implantado no ano que vem, por exemplo. A gente precisa de um tempo hábil para encontrar a área e obter todas as licenças ambientais. Eu não falei, em qualquer um dos cenários, a área, não foi especificada a área, mas foi especificado o município. O município de Cosmópolis seria o município que abrigaria esse aterro regional, né, para os municípios consorciados, porque ele fica numa localização estratégica. Aqui também, em termos de custos, não vai variar muito, em termos de 1 milhão por mês também, e tem essas variações, conforme for aumentando o volume, o material a ser reciclado, é a diminuição do custo de aterramento. Aí aqui também a partir do 5º ano, tem um custo de implantação do aterro, mas aí esse custo vai sendo diluído ao longo do tempo, porque as distâncias vão ser reduzidas, né? Se vocês lembrarem aquela tela que eu mostrei lá no início, ela mostra que tem municípios que estão a 50 quilômetros, outros 30. Então, a partir do momento que a gente tiver um aterro mais próximo, o custo com o transporte também será reduzido. Esse seria o cenário 3. O cenário 3 seria o cenário ideal. Os municípios consorciados contariam com coleta seletiva do tipo porta a porta em todos os municípios, com pontos de entrega voluntárias também em cada um dos municípios, e a partir daí a triagem, né, e encaminhamento para a reciclagem desses materiais. A diferença continuaria com a coleta convencional, né, os rejeitos da triagem, da coleta seletiva, mais os resíduos da coleta convencional, seriam encaminhados para um sistema de tratamento. Então, nesse cenário, a gente não vai estar só fazendo coleta seletiva e encaminhando para aterrar a destinação, o rejeito, né, para a destinação final. Nesse cenário, nós teríamos um tratamento. E o que foi proposto? A gente propôs um tratamento mecânico-biológico.
não é uma especificação da tecnologia ainda. É um sistema macro. Existem diversos tipos de tecnologias dentro dessa proposta aqui de tratamento mecânico-biológico. Que, na verdade, seria assim, separar o material orgânico e esse material orgânico viraria composto, né? E a parte aí, o que sobraria, os rejeitos, seriam encaminhados para o aterro sanitário. Esse tipo de tratamento, né, terceiro tratamento, mais a destinação final, seria o ideal. Por quê? Porque a política fala isso, de reaproveitar a parte orgânica como composto, né? Então, se a gente mantiver o outro só com a coleta seletiva e com um aterro próprio, vai estar melhor do que a gente está hoje, mas ainda não vai estar atendendo 100% do que a política preconiza. Então, a ideia é fazer isso aqui. Então, a gente criou cenários, o cenário 3, ele mostra também, tem as premissas, né, que seria o crescimento da população de 1,5% ao ano, a delegação dos serviços através de uma concessão, a implantação do aterro sanitário também a partir do 6º ano, por conta de necessidade de aprovações, escolha de área, entre outros, né? E a implantação do tratamento mecânico-biológico a partir do 11º ano. Também. Isso foi proposto com o intuito de diluir custos. Mas é claro que, se for possível implantar antes, né, a gente acaba ambientalmente ganhando, né? E aqui também a gente fala da ampliação da coleta seletiva, né, da continuidade da disposição final dos resíduos sólidos de serviços de saúde para terceiros. A quantidade de resíduos de saúde geradas nos municípios consorciados não viabiliza implantar um sistema único específico para a região, né? Ainda sai mais barato encaminhar para terceiros. Então, por isso que foi a proposta de continuar, né, porque a incineração, o autoclave, é um custo alto e a operação é uma operação complicada, né? Então, sempre, nesse caso de quantidades pequenas, é mais viável manter para empresas terceirizadas. Aqui nesse cenário também, a tabela não está tão legível, mas assim, o custo é um pouquinho maior, mas ele está diluído também. No primeiro ano não muda muito, é 1 milhão por mês, que é mais ou menos a quantidade do que está sendo realizado nos demais cenários. E aí tem alguns momentos que tem um valor um pouco adicional, especialmente quando forem implantados o novo sistema de tratamento e o novo aterro sanitário. Mas sempre lembrando que esses custos serão diluídos lá na frente. E quanto melhor a coleta seletiva, melhor vai ser a qualidade do composto e menor quantidade que vai ser disposta no aterro sanitário. Eu acho que eu não falei uma coisa em relação ao aterro sanitário, né? Os resíduos, eles têm uma característica que necessitam muito, né? Ele gera o chorume, gás, precisa ter um tratamento adequado, né? Então, quando a gente implantar esses novos sistemas, tirando a parte orgânica dele, o próprio aterro ele vai ser menos impactante para o meio ambiente, né? Então, por isso também tem um ganho ambiental. E sem contar que quanto maior a coleta seletiva, maior a vida útil do aterro. Bom, então do ponto de vista de avaliação dos cenários, o cenário 3 é o mais vantajoso, né? E está dentro da realidade da região. Não foi proposto uma tecnologia, né, que não será possível economicamente de ser implantada, né? Existem tecnologias que são possíveis de serem implantadas com um custo dentro dessa realidade que foi proposta. Bom, a partir da criação desses cenários, foram criadas diretrizes. São diversas diretrizes para todas as tipologias de resíduos. Algumas diretrizes são gerais para todos eles, como não gerar resíduos, conscientizar a população. Então, tem diversas propostas mesmo, né? Essa primeira diretriz, que é um tópico comum a todos, eu acho que vale a pena a gente reforçar, que na gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, deve ser observada a ordem de prioridade de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos, né? E criar mecanismos de facilitadores para fiscalização e controle social. Uma coisa que é importante, que a política frisa muito, e eu não falei muito lá na frente, é a questão da participação das pessoas, né? Tanto em termos no sistema de gerenciamento de resíduos, né? Utilização dos catadores e
e como da própria sociedade, né, no sentido de estar participando mesmo, tanto nos programas como dando sugestões, conforme a gente está hoje aqui fazendo, né, discutindo isso. Em relação aos resíduos domiciliares, algumas diretrizes que a gente quis colocar aqui, porque são importantes. Uma diretriz importantíssima é o adequado encerramento dos antigos lixões, né? A outra é melhorar, né, intensificar a coleta domiciliar nas áreas rurais dos municípios, que a gente percebeu algumas deficiências. Uma outra questão é programas de educação ambiental para priorizar a redução na fonte, não gerar aquele primeira ordem de prioridade do plano. E uma outra diretriz que a gente colocou aqui é fazer o sistema de tratamento de forma unificada. Né? Uma coisa também que é importante frisar é que se cada município individualmente fosse ter um sistema de tratamento e um aterro sanitário, talvez não fosse viável, tanto economicamente como por questões ambientais. Não é o caso aqui, mas tem municípios que têm muitas fragilidades ambientais, então nem tem condições de ter um aterro sanitário. Então, a proposta do consórcio, né, do CONSAB, ela vai também ao encontro das diretrizes da política nacional, que prioriza, inclusive, a liberação de recursos para os municípios que são consorciados. Justamente por isso, porque as ações vão ser propostas de maneira em conjunto, né? Então, acaba tendo ganho ambiental e, consequentemente, ganho econômico também. Em relação aos resíduos recicláveis domiciliares secos, uma diretriz que foi proposta aqui é, novamente, a implantação da coleta seletiva para redução dos resíduos na fonte e inclusão e fortalecimento da organização de catadores em formas de cooperativas e outras formas de associação. Nos municípios consorciados, a gente percebe assim que não tem as cooperativas, mas não é num número muito grande, né? Mas até porque também não tinha essa questão da política. Acho que a partir do momento que tiver a coleta seletiva, né, talvez a gente promovendo incentivos, isso possa ser melhorado, ter mais pessoas participando dos programas. Em relação aos resíduos sólidos de limpeza urbana, também a proposta de melhoria é a implantação de programas, né, para a utilização, especialmente dos resíduos de poda verde, juntamente com a compostagem, né, e padronizar alguns procedimentos que hoje em dia cada município faz de um jeito, né, tem alguns procedimentos que precisam ser implantados. Em relação aos resíduos da construção civil, conforme eu já coloquei, o equipamento de britagem do CONSAB é uma inovação, são poucos locais, municípios que contam com isso, e é adequado. A proposta é fazer uma avaliação, inclusive, para verificar até a elevação, né, melhoria, aumento da quantidade de material britado para cada um dos municípios. Uma outra questão que foi frisada ao longo do plano, em relação aos resíduos da construção civil, é que ainda tem alguns municípios, né, que contam com aqueles pontos, o pessoal descartando de maneira irregular, né? A gente chama de pontos viciados. Então, trabalhar aí com educação ambiental, justamente para eliminar esse tipo de descarte, porque são descartes que trazem diversos prejuízos ambientais e de saúde pública. Em relação aos resíduos de serviços de saúde, o sistema que tem hoje de coleta e tratamento e destinação final é adequado pela empresa terceirizada, contudo, frisando que nenhum dos municípios contam com lei específica para cobrança de taxa desses geradores particulares de clínicas e clínicas médicas, farmácias odontológicas. Então, conforme a lei determina, isso precisa ser alterado. Eles precisam passar a pagar uma taxa para a geração desses resíduos. Falei tudo, né? Outra coisa, só uma questão de resíduos de saúde também. Uma das propostas é fortalecer o sistema de gestão dos resíduos de saúde, de modo a diminuir o resíduo patogênico que é gerado, né? Então, porque existem outros resíduos que são gerados junto com os hospitais, por exemplo,
plástico, né? Então, conforme quanto melhor o sistema de gestão deles, vai reduzindo a parte dos resíduos hospitalares, mesmo os resíduos de serviços de saúde, que são os considerados perigosos, né, por a questão da sua patogenicidade. Bom, quanto aos resíduos englobados como logística reversa, em termos de Brasil ainda, a gente conta com poucas políticas setoriais para encaminhamento desses materiais, né? A gente vê algumas iniciativas bem interessantes, como o caso da Reciclanip, que os municípios consorciados já têm bastante participação, mas tem outras tipologias de resíduos que a gente ainda não conta com acordos setoriais. Isso não faz com que não tem política setorial a nível federal, que a gente também não possa pensar em ações, né, de modo local para melhorar a questão desses resíduos, né, encaminhar eles adequadamente, de preferência para os seus fabricantes e geradores, né. Então, nesse aspecto, as propostas são relacionadas a programas de educação ambiental e conscientização, no sentido de separar adequadamente e encaminhar para os locais adequados. Em relação aos resíduos industriais, né, uma das diretrizes gerais é justamente eliminar pontos de descartes inadequados e futuramente fazer o controle de todos esses resíduos gerados, né, como são encaminhados, para atender também todo o sistema de informatização preconizado na lei. Bom, em relação aos programas, são diversos, né? A gente tem alguns aqui que a gente foi colocando, que é melhoria de gestão, implantação de coleta seletiva com inclusão social, programa de situações de emergência, programa de informação ao público sobre limpeza urbana, educação ambiental para reciclagem, estabelecimento de acordos e programas setoriais para os resíduos de logística reversa, programa de implantação do sistema de tratamento mecânico biológico, melhoria do sistema de gestão de saúde e minimização dos locais viciados para os resíduos da construção civil. Existem outros que estão especificados no plano. Aqui a gente está só citando alguns dos mais importantes. Bom, colocando isso, quais são os próximos passos do plano, né? Essa semana nós temos audiências públicas em todos os municípios consorciados. Elas serão finalizadas na sexta-feira. Com o término das audiências públicas, nós vamos finalizar o plano com as contribuições advindos das municipalidades, né, da população em geral. Com a conclusão dos planos, será elaborado um projeto de lei, e esse projeto de lei deverá ser aprovado na Câmara dos Vereadores. E aí, a partir de então, com o plano aprovado, os programas começam a ser implantados. O plano, conforme eu já comentei, ele será revisado periodicamente e a população deverá estar sendo sempre informada sobre as suas atualizações. Então, a geração de resíduos sólidos em relação à sustentabilidade é um desafio de mudanças de valores e atitudes por parte da sociedade civil, por parte do governo e de todos nós. É isso, obrigada. Estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, Silene. Eu gostaria de registrar a presença do Aparecido Lopes, vereador aqui de Olambra, do Wilson Barbosa, chefe de gabinete do prefeito Fernando. Obrigado, Vigória, pela presença. Eu vou abrir agora a palavra para todos aqueles que querem se manifestar. Eu pediria que nós estamos gravando, isso é uma formalidade da lei, e que a pessoa se identifique olhando lá para a Câmara e o órgão que representa e faça a pergunta ou dê a sugestão. Então, o primeiro que gostaria de se manifestar, Guese. Por gentileza, Guese, vereador Guese, aqui de Olambra. Se você pudesse vir aqui na claridade, seria melhor, fazendo um favor. O microfone sem fio para ele. Pode usar esse aqui mesmo. Acho que chega até ali, né?
Boa noite a todos. Guedes, fica mais no meio para sair fora dessa coluna para ele poder gravar. Tá. Fazendo Aqui? favor. Tá? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Guedes, sou vereador aqui por Olambra. E eu só estou trazendo a consideração da audiência pública um aspecto que me parece que passou batido em toda essa preparação. Nós já temos em Olambra uma lei de resíduos sólidos aprovada, que é a Lei 817, aprovada em 28 de dezembro de 2013, que tem discrepâncias importantes em relação aos dados apresentados agora sobre o município de Olambra, que não foi colocado em tela, mas neste trabalho preliminar ele aparece. Primeiro, a empresa que fez o serviço que baseou a Lei 817 é a empresa Contato Environmental de Americana. Sobre população, projeção, a Consabe trabalhou para os dados de Olambra com 302. Agora, curiosamente, nessa apresentação, Dimas, o índice caiu para 1,5. Então, para mim, causou estranheza, porque no trabalho preliminar 302, agora 1,5, e a Contato Environmental trabalhou com índice de 302 apenas para 2013. De 2014 até 2020, com o índice de 206. 2021 a 2026, o índice de 1,24. 2027 a 2030, 1,60. 2031 a 2043, 1,79. Eles usaram a referência dados do SEAD. Geração de resíduos. O estudo de vocês indica um número de 321 toneladas, 920 quilos mês, para uma população de 12.307 habitantes, usando como fonte IBGE e Prefeitura Municipal de Olambra. Na concorrência pública que foi lançada, o índice de coleta de lixo sobe para 386 toneladas, o que me parece alto. A empresa Contato Environmental trabalhou com um número de 103 toneladas e meia mês, 1/3, com uma produção diária de 3,45 toneladas, também para uma população de 12.307 pessoas, usando como fonte o inventário de resíduos da CETESB de 2012, e fez uma projeção desta produção de resíduos sólidos até 2043, quando teríamos uma produção de 249 toneladas mês, ainda assim bem abaixo do número colocado para agora, pelo estudo apresentado. Geração de resíduos sólidos da saúde. O estudo daqui mostra 800 quilos mês, usando a Prefeitura de Olambra como fonte. Contato Environmental indicou 200 quilos mês, coletado em 22 pontos, prefazendo um gasto total de R$ 1.234, também citando a Prefeitura como fonte de informação. Então, curiosamente, a Prefeitura, num prazo de 10 meses, multiplicou por 4. Coleta seletiva. A Consabe estima 0,57 quilos por habitante dia, o que representa mais ou menos, não 10 toneladas dia, mês, mas 210 toneladas. Se eu multiplico por 12.307 habitantes. A Contato Environmental estimou essa coleta em 9,6%, que dá os 10 toneladas mês. Então, eu trago esses dados porque, repito, na audiência pública que aconteceu antes da aprovação da lei, eu estive presente e ainda fiz questão de perguntar ao pessoal que fez a apresentação: os dados de vocês são consistentes? E a resposta que me foi dada, sim. Então, 10 meses depois, nós temos uma situação onde os números são muito díspares. Me parece prudente tentarmos receber informações que mostrem como esses números se compuseram, porque da mesma forma como nós tivemos que aprovar uma lei em dezembro do ano passado, eu vejo agora que isso também vai acontecer agora. Mas com essa diferença de valores, gente, sinceramente, eu me sinto perdido.
Não consigo entender o porquê esse gradiente de diferença. E apenas como uma pitada para encerrar, a história de Olambra está muito errada. Olambra nunca foi distrito de Arthur Nogueira, como consta da página 21. Então, sugiro que faça uma revisão cuidadosa, porque um dos pontos fortes do município de Olambra foi que ele surgiu por uma emenda parlamentar à Constituição Paulista, permitindo que um município que não era distrito de ninguém, mas era parte de 4 municípios, pudesse se tornar município. Obrigado, são essas considerações que eu tinha. E quero agradecer uma vez mais, tanto ao Consabe Dimas, ao presidente nosso Pedro Bel e ao prefeito, que permitiram que esta audiência acontecesse agora às 6 da tarde, porque a primeira ideia que foi apresentada eram 2 da tarde, e aí houve uma movimentação e um consenso de todos que permitiu a gente estar hoje aqui. Obrigado e uma boa noite. Obrigado, Guese. A Bianca, nossa diretora técnica. Obrigada pelas considerações. A gente vai rever isso. O levantamento todo é uma forma complexa da gente fazer, ainda mais dos 5 municípios. É excelente que vocês participem mesmo para a gente poder rever tais situações. Alguns números, a gente, por exemplo, da concorrência, nós temos que fazer uma elevação dessa quantidade, né, por uma estimativa mesmo, por um percentual de 20% a 30%, dependendo do edital, para que a gente possa, em alguns casos, superar, caso tenha uma demanda um pouco maior. Então, no caso da licitação, é um pouco maior mesmo. Agora, quanto aos outros, e principalmente quanto à questão da história de Olambra, a gente vai revisar e pode deixar que isso serve mesmo para que a gente possa sempre melhorar. Obrigada. Silene, com a palavra. Só fazer uma consideração. Tem algumas atualizações na apresentação em relação ao plano, especialmente na parte dos contratos. Ao longo da execução dos planos, alguns contratos foram alterados pela sua conclusão, né? Então, recentemente, a gente fez algumas atualizações. Então, a gente teve que esperar essas contribuições de vocês justamente para fazer toda a revisão do plano. Ele vai ser revisado e os dados atualizados. Tá? Inclusive, pegar essa legislação, essa lei na contato, viu, Leandro? Wilson, pegar essa legislação e passar para a gente. Mais alguém que gostaria de usar a palavra? O Nilson, secretário do Meio Ambiente. Boa noite. Guesa, é importante trazer a informação para você e para todos que estão presentes, que os números da Contato, comparado com o SAB, esses números foram levantados no tempo da gestão passada. Então, essas informações, parte dela, foi a gestão passada que informou e foi feito o Plano Municipal de Saneamento Básico. Alguns dados que não se referem a isso, foi nós que informamos. Mas, nesse caso específico, foi na gestão passada. Por isso, pode ter acontecido essa distorção aí de números. Seu Pedro, presidente dessa casa. Meu nome é Pedro. Só para completar o que Nilson falou, e também o Guesa e as pontuações suas, certo? Temos que usar dados nossos, certo? Aqui podemos pesar quanto que vai, quanto que vem, quanto que tem, quanto que não tem. Porque para pegar, por exemplo, da CITESP em algum lugar, isto é universal para um estado, para um grande município. O Olambra é específico, podia ver nas tabelas que o Olambra gera um pouco mais do que normal. Questão do lixo hospitalar, talvez melhora o duro que está aí, zero. Que pode dizer, eu acho que 800 quilos, no meu ver, é muito para o Olambra, mas isso eu não posso pegar. Mas pega dados, possível, tanto quanto vocês, tanto quanto você calcula, em dados corretos, hoje em dia,
estamos já levando, podemos pegar os pesos reais. A questão dos pesos, por exemplo, é isso aí, quando a empresa recolhe os produtos, os resíduos aqui, é feito o peso e com relatório mensal, com acompanhamento dos secretários do meio ambiente e também da saúde. E com relação às toneladas também que são recolhidas no Estre, é pesado diariamente. Então, todas essas questões, existem relatórios, é fácil comprovar. Eu acho que a situação apresentada aqui é a realidade de hoje da cidade de Olambra. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Pois não. Fique à vontade. Meu nome é Luiz Roberto. Como o Pete viu, me tratou de todo duro, eu continuo todo duro. Mas eu me senti na obrigação de participar dessa audiência. Eu trabalho há 34 anos com resíduos destinados à área farmacêutica. É uma coisa bem diferente do que a Consab vai fazer. Mas eu sou aquela pessoa, alguns me conhecem, que pesquiso muito e eu viajo muito para ver. A primeira visita que eu fiz, em 1987, no estado de Nova Jersey, eu vi lá botarem um carro dentro de um moinho e aquilo lá sair e as pessoas separando magneticamente o ferro e os outros metais sendo catados. Mas hoje a coisa deve estar diferente. Eu estou falando de 1987. Mas vi no Canadá também, um primo meu, italiano, ele abriu a porta do armário e tinha 4 saquinhos ali. E eu perguntei o que são esses saquinhos, vermelho, amarelo, tal. Eram 4 cores que eu não me lembro muito bem. Mas ali ele falou, não, aqui é papel, aqui é plástico. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Papel, plástico, metal e lixo orgânico. Eu falei, puxa vida, que coisa, eu nunca pensei nisso, em 1987. E dali para frente, na minha casa, só se faz isso. Aí eu falei, Tono, ele se chamava Antônio, ele já faleceu, Antônio Cassano. Tono, existe alguma coisa que você, só a sua vontade de fazer essa coleta seletiva? Ele falou, não, a máquina de neve limpa a minha rua e eu não pago uma máquina de neve. Então existem, grosseiramente, 2 tipos de domicílio. Aqueles que voluntariamente cumprem com a seleção, como é na minha casa, se lava saquinho, limpa latinha e entrega para aquele trator que vem toda quinta-feira buscar, a gente entrega voluntariamente. E a segunda, eu disse grosseiramente, aquele que não quer saber de nada. Ele mistura tudo e designa. Então, a minha sugestão, por isso eu vim aqui, é que se faça um estudo dentro da Prefeitura de Olambra, juntamente com a Consab, para que a população tome esse... Não preciso eu ir para o Canadá ver isso aí e contar aqui para vocês. Eu acho que alguém dentro da política, eu conheço quase todos os vereadores aqui, fazer algum movimento para que a população faça a coleta, faça a separação seletiva do seu lixo, porque e a verdade hoje é que quanto mais passa o tempo, menos lixo a gente está gerando. Aqueles que são mais organizados geram menos lixos. Então, tem que existir isso por parte dos políticos. Eu vim aqui por isso, porque eu não sou político, mas eu sei que todos aqui têm... gostaria que todos aqui escutassem essa sugestão minha. E foi isso, por isso da minha presença. Muito obrigado. Obrigado, senhor Luiz. A palavra continua aberta.
Queria pedir desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, mas meu nome é Paulo, eu sou dono da Flora Madurodã. Eu trabalho com paisagismo já há 12 anos, manutenção de jardins, etc. Eu sofro um pouco com esse problema hoje da lei de resíduos sólidos. E por causa disso eu comecei a estudar também, com o seu Roberto, formas. Eu sou um entusiasta da parte de compostagem. Então, fiz alguns estudos e a compostagem bem feita, ela não gera chorume nenhum, viu? Então, a compostagem tem que ser feita por pessoas que entendem. Eu fiz uma proposta já há algum tempo, eu fui na reunião lá em Cosmópolis também, então estou um pouco inteirado, mas não estou tendo um pouco de tempo de correr atrás disso. Mas eu posso dizer para vocês que aqui na Olambra existe uma grande possibilidade disso acontecer, e eu acho que indiretamente as coisas já estão acontecendo. A semana passada eu recebi uma ligação do pessoal aqui do Girino, a Marlene, né, que ela chama? Ela veio falar comigo, eu não sei se através de quem, ela falou: Paulo, você já está mexendo com compostagem, a gente está precisando porque a gente não tem onde jogar o material mais. Eu peguei e falei: olha, eu mexo, mas assim, em pequeno volume, eu tenho um triturador pequeno e estou comprando um triturador maior para oferecer esse serviço para a Olambra. Porque eu percebo que dentro dos condomínios, dentro dos residenciais onde eu trabalho, o volume desse material é muito grande. Só que hoje ele é destinado de uma forma incorreta, jogada no lixão, não está podendo mais, mas alguém está jogando isso em algum lugar. Isso geralmente vai gerar o chorume, vai gerar contaminação de lençol freático. Tá? Eu só queria colocar que eu estou trabalhando para acontecer uma melhoria nesse sentido. E eu gostaria que isso fosse dado, prosseguisse. Tá? Então, talvez tenha que ter um pouco de força política para que isso aconteça. Eu, como iniciativa privada, eu vou tentar fazer a minha parte. Estou comprando uma máquina cara, grande, para fazer esse serviço. Eu acho que o resto é uma questão de talvez a gente organizar. A coleta seletiva do material, pontos de coleta. O que eu posso dizer para vocês é que pelo estudo que eu fiz, só no volume de produto, é uma economia na ordem de 8:1. 8 caminhões cheios de material vegetal, de galhos, folhas, transformados em um material. Isso já gera uma bola de neve com relação a transporte, mão de obra, etc, etc. Eu apresentei um plano para eles, e de repente esse plano pode ser para qualquer cidadão. Está pedindo para mim, me chamando, a gente organizar, sei lá, dias da semana onde eu possa coletar esse material e triturar. E esse projeto que eu fiz, ele tem começo, meio e fim. Coleta do material no local, trituração, transporte, a compostagem e o destino final do material nos jardins e praças. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela contribuição. A palavra continua aberta. Vamos ouvir agora, então, o nosso secretário do Meio Ambiente, o Newton Marconato. Nilson. Nilson? Nilson. Está registrado errado. Nilson, a palavra. Bom, já que o Paulo foi o último que falou, a gente vem conversando a respeito desse assunto com relação ao material verde. E estamos em contato contínuo e criar essa situação. Como você mesmo bem disse, é possível, adiante disso, gerar lucro, né, com o serviço. Você vai bancar uma parte e o município banca outra. Eu venho percebendo o seguinte, dentro desse tempo que a gente está no meio ambiente. As pessoas, eu acho que principalmente o Olambra, nós temos facilidade de colocar isso em prática, mas precisamos criar estrutura. Aí que entra o problema, a estrutura. Se eu não tenho estrutura, eu não posso cobrar dos munícipes o seletivo do lixo, eu não posso cobrar os dias que ele vai fazer essa poda e vai deixar na rua. Hoje está tudo tem um problema sério,
porque as pessoas jogam qualquer dia, nós passamos para limpando a rua, minuto depois já tem gente jogando de novo, a cidade está sempre suja, é uma dificuldade, é um custo altíssimo para o município manter a cidade limpa, né? Então nós temos que correr para buscar essa solução, buscar esse meio de criar essa estrutura. Aí entra os problemas burocráticos dentro da prefeitura, dentro do poder público, que não adianta ter as ideias boas, mas temos que seguir a lei. Tem uma empresa que tem a disponibilidade, se colocou à disposição de recolher esse lixo seletivo, né, de uma forma gratuita. Como é que eu coloco ele trabalhando na prefeitura? Prestando esse serviço para a população, né? Eu não sei se o Consab, Dimas, poderia, nesse sentido, auxiliar. Porque ele não é uma cooperativa, ele não é uma associação, ele é uma empresa privada. Eu não consigo fazer dentro da prefeitura com que ele possa estar habilitado a fazer isso. Então, eu entendo que o Consab, nessa situação, vai poder ajudar. Até eu entendo, como o Paulo, ele não quis falar, mas ele quer montar a empresa e ele precisa ter condições, serviços para sustentar o custo que ele vai gerar. Então, eu sugeri até ao Paulo, né, inicie esse trabalho aqui em Olambra e poderia participar das cidades do consórcio. Eu acho que aí esse assunto a gente poderia viabilizar, né? Questão do lixo, de resíduo do reciclado, também é uma coisa que a gente precisa sentar e conversar, né, para poder botar isso aí em prática. Então, tem coisas que estão acontecendo, mas que infelizmente a gente não coloca do dia para a noite em prática. Mas a gente espera que isso o mais rápido possível venha acontecer. Mas o assunto hoje é o projeto que precisava ser feito. E eu quero agradecer, Dimas, em meu nome, a todos aí do Consab que estão trabalhando nesse projeto. E esperamos que isso seja de sucesso. É o que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado, Nilson. Convidamos agora o presidente dessa casa, o senhor Petros. Quer falar um pouquinho, senhor, com o presidente desta casa? Tem mais pessoas aqui? Tem mais, eu fiz a pergunta, ninguém se manifestou, eu toquei aqui, mas a gente volta. Se alguém tiver mais algum questionamento, a gente está aberto aqui. Não, então eu tenho uma pergunta. Sim. Um pouco diferente disso um pouco de hoje. Tá ok. Eu sei que o Consab não é só para lixo. Tem tendências para prestar mais serviços para os municípios. Questão de manutenção de iluminação, questão de manutenção de estradas, coleta de eletrônicos, parece que até futuramente saneamento, água e esgoto também, ou migrado em algum lugar, não sei. Mas saneamento, alguma coisa. Você pode colocar para você as ideias que a consórcio tem para frente, colocar um pouquinho para nós, para tirar o futuro neste caso. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao seu Pedro, agradecer a todos os vereadores, todas as pessoas presentes nesta audiência. Praticamente nós estamos caminhando já para o encerramento da audiência. Nós teremos amanhã na cidade de Cosmópolis, às 15 horas, depois na quinta-feira em Artur Nogueira, às 10 horas, e em Conchal, na sexta-feira, às 15 horas. Nós estamos agora, toda a equipe do Consab, empenhados em atender essa legislação federal no cumprimento das audiências públicas, e a Resi, a empresa contratada, tem um prazo para entregar todo esse procedimento, que será entregue em dois exemplares para a municipalidade, um que é para a prefeitura e outro que será encaminhado para esta casa. Logo em seguida, depois da aprovação, que nós vamos percorrer, inclusive depois das câmaras, se precisar fazer apresentação exclusiva aos vereadores, explicando, a gente estará disponível, porque a gente quer que
que seja aprovado até 15 de dezembro, porque vem vindo, a partir de 1º de janeiro, um novo governo, tanto estadual como federal. E o CONSAB hoje, ele é pioneiro na questão do plano de gestão integrada. E nós temos recursos, tanto do governo federal disponível, dando preferência para consórcios. Então é o momento de a gente iniciar o ano que vem em busca de recursos a fundo perdido, ou até mesmo junto com o Ministério da Cidade, o Ministério do Meio Ambiente, para a gente tentar capitalizar e atender 100% desse plano ao longo dos próximos anos. Esse é um trabalho. Agora, o CONSAB, ele tem uma série de atividades diárias. Nós temos a coleta de resíduos sólidos, que é o lixo, nos 4 municípios, que são hoje Olambra, Engenheiro Coelho, Conchal e Artur Nogueira. E agora, recentemente, um edital de concorrência pública aberto, no próximo dia 24, introduzimos a cidade de Cosmópolis. E temos consorciados hoje também a cidade de Corderópolis, que ainda não inseriu o plano de resíduos, porque eles vão estar desenvolvendo, e quando houver a revisão desse plano, nós vamos introduzir Corderópolis aqui também. E essa semana nós tivemos adesão no consórcio da cidade de Jaguariúna, que a Câmara de lá de Jaguariúna deverá estar votando nos próximos dias a adesão da cidade de Jaguariúna. Nós não queremos crescer mais. O objetivo do CONSAB é permanecer nos 7 e 8 municípios, para a gente poder atender realmente todas as atividades do CONSAB. O CONSAB hoje também opera na questão do lixo hospitalar. O lixo hospitalar hoje é feito pela Sterlix, foi através de uma concorrência pública, que tinha que municípios que pagavam R$ 2,50, R$ 22,50, R$ 22,80, estava uma situação de preço muito elevado com alguns outros municípios. Então nós, através de um pregão eletrônico, nós trouxemos para R$ 6,58 o quilo, que foi vantajoso para todos os municípios. Então, hoje quem faz a operação é a Sterlix. E nós temos um material que é a blindagem, que é a máquina DRCC, que trabalha percorrendo os municípios, conforme a necessidade, a gente manda a máquina. Hoje ela está aqui na cidade de Olambra operando, ficará aqui por mais 30 dias. O volume que é aproveitado, que é formado em brita 3, que é utilizado hoje nas estradas rurais, e com aproveitamento de 100%, e cada vez que vem no município, praticamente paga-se todo o custo fixo do consórcio durante o ano, porque hoje, se você for comprar uma pedra 3, você vai pagar R$ 26 a R$ 28 o quilo, o metro cúbico. Então o volume é vantajoso. A gente chega a deixar 3.000 metros cúbicos cada vez que vai numa cidade. Então você multiplica isso por 28 a 26 reais, vocês têm uma noção de quanto que a gente está deixando em dinheiro disponível para o setor de obras e urbanismo usando as estradas rurais. E recentemente, por determinação da Assembleia Geral, passou-se para o CONSAB, a partir do 1º de janeiro de 2015, nós vamos ser o gestor da manutenção da iluminação pública. Nós estamos trabalhando nesse processo há mais de um ano. Nós estamos numa fase agora de contratação do software e da contratação do georreferenciado para fazer o levantamento dos 27.000 postes que existem nas 6 cidades. Postes de iluminação pública e postes também em praças públicas, porque a partir de 1º de janeiro as concessionárias passam para a municipalidade a questão da manutenção e conservação. E o CONSAB vai ser o gestor, vai ser o responsável de contratar a empresa que vai fazer toda a operação de manutenção, com exceção a cidade de Olambra, que nós tivemos uma reunião com a Electro na semana passada. Ela não entrou na concessão da ANEEL para
devolução dos pontos para a municipalidade. Vai continuar a cooperativa, dando a manutenção a partir de 1º de janeiro, como está sendo feito hoje aqui. Só vai entrar os 950, 980 pontos de iluminação de praça pública que nós vamos passar a gerar. Então, o caso específico... Você citou Electro, mas a Semirim, desculpa. É a Semirim, a cooperativa Semirim. Porque Electro é a cidade de Conchal. Tem 70 pontos de cidade, o bairro Camanducaia, que na verdade não é nem o Olambra que faz a manutenção, quem faz é Jaguariúna. E que esses 70 pontos vai passar para a cidade de Olambra e mais os 980 pontos de praça pública. Com relação à Semirim, ela vai continuar dando a manutenção, mas só que nós já vamos fazer o levantamento de gel de toda a iluminação para ficar pronto o cadastro dentro do CONSAB, que esse cadastro vai servir para o serviço de água e esgoto, vai servir para o planejamento, vai servir para a Secretaria de Obras e Urbanismo. Então tem uma série de finalidades esse cadastro. Então essas são as atribuições hoje do CONSAB. E nós temos ainda um convênio com os municípios. Existem alguns municípios que existem funcionários do CONSAB prestando serviço na questão de ajudantes gerais em várias áreas de praças e jardins, na cidade de Artur Nogueira, na cidade de Conchal, cidade de Cosmópolis. Aqui em Olambra tem um processo seletivo também que deverá ser liberado pelo prefeito Fernando nos próximos dias. Também nós vamos abrir, aproveitar, obedecendo a ordem cronológica das pessoas que passaram nesse processo seletivo. Nós temos dois funcionários prestando serviço, que são operador de máquinas. Um para o setor de obras e o outro lá para o serviço de água, né? E nós estamos pleiteando do governo do estado de São Paulo, através do prefeito Fernando, aqui da cidade de Olambra. Nós descobrimos, por acaso, que existe mais 2 máquinas de britagem parada na Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo. O Fernando esteve com o governador, esteve com a secretária da Agricultura, a secretária Mônica. O processo está bem adiantado. A gente está tentando trazer mais uma máquina para o CONSAB, para que a gente possa fazer o sistema de rodízio mais rápido, para poder ter um aproveitamento de 100% na área de RCC. Nós temos o acompanhamento da Bianca, que é a diretora técnica, que acompanha todo esse procedimento de licenças ambientais. Nós fizemos um convênio agora com a Unicamp para o reaproveitamento dos estagiários, para vir somar com o CONSAB para ajudar justamente nos encerramentos dos antigos lixões. É um trabalho complexo, que existe uma força-tarefa, existe comprometimento, existe TACs, termos de ajuste de conduta firmados nas gestões passadas, que não foram cumpridos. Isso tem que ser realmente resolvido, porque o prazo já se encerrou e existe uma série de procedimentos que precisa ser feito. E nós estamos numa sede nova, o CONSAB, quando nós chegamos no CONSAB, a convite do nosso presidente, prefeito da cidade de Cosmópolis, Dr. Antônio, o CONSAB iniciou-se na cidade de Conchal e transferiu para a cidade de Cosmópolis. Nós estávamos numa residência que não tinha condições de dar continuidade aos trabalhos. Hoje nós já passamos para uma outra sede ampliada. Nós, inclusive, investimos, já estamos preparando o call center para receber todas as reclamações das pessoas através do 0800 ou do sistema que será implantado para as reclamações da iluminação pública. Nós tivemos a felicidade de receber lá o presidente dessa casa, o seu Pedro, o Guese, que esteve lá trazendo importantes contribuições ao CONSAB, e tudo isso vem agradecer o nosso consórcio, os nossos municípios,
que vão praticamente ser agraciados ao longo desses anos aí com o CONSAB. Então, praticamente era isso. Esqueci alguma coisa, Bia? Falei tudo? Tá. Pois... A questão da manutenção da estrada. A questão da manutenção das estradas é assim. Nós tínhamos aquele consórcio JAPEC nas gestões passadas. Vocês viram falar muito, acho que passou para essa casa. O JAPEC foi extinto. Já foi praticamente sanado todos os problemas que ocorreram com a JAPEC. Hoje praticamente está extinto, encerrado. Teve a liquidante, que é a nossa plantadora Noêmia, fez todas as prestações, está em fase final agora. O mês passado foi a última comunicada ao Tribunal de Contas, e toda a documentação está guardada no CONSAB para as futuras pesquisas e procuras de documentos. E nós assumimos o CONSAB. Se vocês analisarem nosso estatuto, que está disponível no nosso site, nós assumimos a questão da recuperação de estradas. Nós trouxemos o Pedro, que já veio. Cadê o Pedro? O Pedro. O Pedro está trabalhando com a gente. Ele vai ter essa tarefa de fazer esse trabalho em conjunto com os secretários de obras de cada município, e através do georreferenciado que nós vamos fazer, vai aproveitar, levantar em cada município todas as estradas rurais, as larguras, os comprimentos, a denominação, porque hoje tem uma grande dificuldade. Você chega no município qualquer, você não sabe quantos quilômetros tem essa estrada, qual é a largura, quais as dificuldades que tem. Então, através do GEO, a gente vai levantar e vai fazer os procedimentos necessários, um trabalho em conjunto com as prefeituras e também com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, através dos projetos existentes para a recuperação das estradas. Nós vamos manter isso a partir de janeiro, bem forte. Já consta, inclusive, no plano de atividade aprovado na Assembleia do último dia 30 de setembro pelos seus prefeitos, para que a gente possa realmente voltar com esse trabalho a partir do ano que vem. A grande dificuldade que nós temos hoje no CONSAB é a questão de equipamentos. Nós temos uma máquina de britagem, 45 toneladas por hora, que dá um aproveitamento fantástico durante o dia, mas nós temos que ter uma adesão forte das prefeituras com a questão de pá carregadeira, ou então a outra máquina, a reta escavadeira. E muitas vezes chega nos municípios, a máquina está lá, os funcionários estão à disposição, mas os equipamentos também têm que atender uma emergência e acaba se deslocando e acaba se parando o trabalho. Nós focamos isso com os prefeitos. Nós estamos, a partir do ano que vem, vamos tentar, através de emendas parlamentares, através do governo do Estado de São Paulo, tentar conseguir 2 conjuntos de máquinas para que a gente possa chegar nos municípios sem avisar o prefeito: nós estamos aqui, vamos iniciar o nosso trabalho, e a gente executa com todo o equipamento do CONSAB sem precisar das prefeituras. Nós sabemos que as prefeituras, a maioria das prefeituras, a maioria dos prefeitos que assumiram o ano passado, pegaram os equipamentos tudo sucateados, tudo arrebentado, que não tem condições de trabalhar 8 horas por dia. Então, essa é a nossa meta o ano que vem, focar rigorosamente em busca de soluções e aquisição desses 2 importantes equipamentos que a gente precisa para poder realmente os nossos funcionários trabalharem e ter um aproveitamento no final do dia, e ao longo dos meses também as próprias prefeituras se beneficiaram com isso. E até, estou vendo aqui, hoje daria até para fazer uma sessão aqui, estou vendo a grande maioria dos vereadores aqui. Os vereadores também podem contribuir fazendo sugestões ao CONSAB, indicações, requerimento. Nós estamos abertos. Se precisar vir a essa casa, prestar informação, esclarecimento, tanto eu como a Bianca ou qualquer outro funcionário, nós estamos à disposição de todos vocês. Nós queremos, e sim, trabalhar em conjunto, através do fortalecimento do
CONSAB, das prefeituras, das câmaras. Isso quem ganha não é o CONSAB, não é vocês, homens públicos, e sim quem ganha é a municipalidade, é o povo de Olambra, é o povo de Cosmópolis, é a população de Conchal, de Engenheiro Coelho e de Cordeirópolis e agora recentemente Jaguarina. Então eu encerro aqui essa audiência pública, agradeço a presença de cada um dos senhores e senhoras nessa noite e espero contar com vocês amanhã lá na cidade de Cosmópolis. Obrigado, um bom retorno, e o senhor Pedro agora fará as considerações finais aqui. Obrigado a todos. Muito obrigado pela última palavra. Vou insistir mais uma vez uma outra coisa, sendo que o Guedes já colocou, esse divergências que tem entre peso, distância, quilos, etc., nós gostaríamos de receber o quanto antes, de realmente chegar a um consenso entre cálculos de um e outro lado, porque eu acredito que o parte de vocês consegue explicar divergências, acho que do outro lado também, para não no último nível do ano dizer, está aqui e já pronto. Isso aconteceu um pouquinho no ano passado com alguns outros projetos, foi uma dificuldade para nós, para o prefeito também, depois tinha que mudar alguma coisa, depois do ano, queremos evitar, então vamos fazer isso o mais rápido possível para chegar a um acordo já em novembro, dezembro. Nós estamos à disposição, o Guedes é um grande amigo, vereador da Tuante, tenho maior admiração por ele. Fui vereador 3 mandatos, presidente de Câmara, tenho um grande apreço pelos vereadores na cidade de Nova Odessa. Hoje estou coordenando os trabalhos aqui do CONSAB, mas eu sei a importância que é um vereador, sei a importância que é a sugestão do vereador. E o Guedes, essas informações que você... Se você puder passasse para hoje, inclusive, ela vai estar aqui, vai posar aqui na cidade de Cosmópolis, vai estar a manhã inteira, até as audiências amanhã em Cosmópolis, então seria bom a gente dar uma boa adiantada. Tá ok? Não, eu acredito que vai dar certo, nós estamos bem unidos, nós queremos saber dados bem claros, certo, para saber onde estamos. Também aí quero agradecer a todo mundo que veio aqui, que ajudou para acontecer, certo? Pessoas de outras cidades, muito obrigado pela visita aqui, pela falar conosco aqui. Dimas, muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo. Espero sucesso para vocês, para os sucessos seus. Também espero que vai ser 2 municípios consorciados, certo? Que deu exemplo, por exemplo, a questão de blindagem, já dá para ganhar dinheiro, quer dizer, ter menos despesas, mais ainda que você vai fazer a manutenção da estrada, está tudo no mesmo caminho. Pega e leva já no lugar certo. Ok? Gente, muito obrigado e boa noite aí para todos. Obrigado pelas palavras, senhor Pedro. Muito obrigado a todos.